escola. Olá, meus conectados! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aulinha de redação, nós vamos revisar 2 gêneros textuais. Isso, o primeiro gênero textual que nós vamos revisar é o que chamamos de tirinha e o segundo é histórias em quadrinhos. E vocês aí de casa, sabem quais são as semelhanças e quais as diferenças de história em quadrinho e tirinha? Vamos começar com as semelhanças. Tanto a história em quadrinho como as tirinhas, elas possuem uma linguagem mista. Aquilo que a gente aprendeu. Linguagem não verbal com a linguagem verbal. Pois numa história em quadrinhos e numa tirinha, nós podemos observar que elas são compostas por desenhos e também por falas. Aqui, ó. E se elas possuem essas duas linguagens, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, que são as palavras, então ela é chamada de linguagem mista. Então, tanto a história em quadrinhos como a tirinha, ela vai possuir a parte não verbal, que são os desenhos, e a parte verbal, que é as palavras, que são as palavras, ok? Então, ela vai aí, a primeira semelhança, pois elas possuem uma linguagem mista. Elas podem possuir aí a parte escrita e apenas também o desenho, não é isso? Outra coisa, outra semelhança, é que tanto as histórias em quadrinhos e como as tirinhas, elas vão possuir os balões. E esses balões a gente viu que eles têm um significado. Se é de pensamento, se é de fala, se é um grito. Nós vimos isso, não é verdade? Então, tanto a tirinha como a história em quadrinhos, elas vão possuir balões. A fala do personagem pode estar dentro do balão. E o formato do balão vai dizer aí alguma coisa. Não é isso? Então, a gente já viu 2 semelhanças. Linguagem mista, que possui a linguagem verbal e não verbal. Eles vão possuir o quê? Os balões de fala, isso aí. Muito bem, vocês estão corretos. Eles podem também ter o que chamamos de onomatopeias. E o que é isso, tia? Onomatopeias, melhor dizendo, é quando a gente representa o som, tipo tic-tac do relógio, toque-toque, alguém está batendo na porta, o barulho de um beijo, isso, da buzina de um carro. Quando representamos esses sons nas palavrinhas, isso podemos chamar de onomatopeias. Isso aí. Essas são as semelhanças de uma tirinha e história em quadrinhos. E será que tem diferença? Tem sim. Observe. Este aqui é um exemplo de tirinha. Ele vai possuir até 4 quadrinhos. Tem esse limite. Agora, quando falamos de história em quadrinhos, não temos limites para a quantidade de quadrinhos. Observe essa história. Está recheada de quadrinhos. Isso aqui é uma história em quadrinhos. A tirinha, já vamos ver que vai possuir até 4 quadrinhos. Então, essa aí, as diferenças e as semelhanças de uma história em quadrinhos e uma tirinha, ok? E qual a atividade de hoje? Tia hoje vai propor para vocês aí em casa, para que vocês possam criar a história uma história em quadrinhos. Vocês aí vão produzir, ok? Onde é que eu vou produzir, tia? Vocês vão pegar uma folhinha em branco
E vocês vão criar uma história maravilhosa, uma história em quadrinhos, tá certo? Uma história maravilhosa, contada em quadrinhos. Vocês podem usar os recursos dos balões, se os personagens não estão falando, se estão gritando, se estão apaixonados. Você vai criar sua história em quadrinhos com muita criatividade, ok? E vocês vão fazer uma capa também para esse trabalho. Isso. A primeira folha do trabalho vai ser a capa, onde vocês devem colocar o nome da escola, local e data, o seu nome, a sua série, isso, o título da sua história, isso. E na segunda folha vai vir a sua história em quadrinhos. Então, caprichem aí em casa, tia quer ver esses trabalhinhos, tá certo? E vai ser para nota. E quando vamos entregar, tia? Vocês vão estar enviando a foto do trabalho de vocês, tá certo? Bem bonito. E vamos entregar quando retornarmos para a escola, ok? Beijinhos carinhosos e tchau!